Boa tarde, meus queridos alunos. Tudo bem com vocês? Bem legal estar aí novamente com vocês. Já comecei a gravar a aula, tá, pessoal? E já deixei o microfone de vocês aberto. Então, né, como eu sempre digo, sintam-se à vontade para que vocês possam participar da nossa aula aí, tá bom? Então, vamos rapidinho fazer uma breve oração para a gente poder começar a nossa aula. Querido Deus, vamos agradecer, Deus, pela oportunidade novamente de estarmos aqui, Deus. Obrigado pelo dom da vida, que é o Senhor que nos dá. Obrigado pela saúde, obrigado por tudo, enfim, que o Senhor já tem feito em nossas vidas e por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Deus, porque sabemos que as misericórdias do Senhor, como a sua própria palavra diz, são sem limites. Então, muito obrigado por isso, Pai. Obrigado, Pai, por estarmos em um colégio cristão, onde podemos começar a aula, primeiramente, pedindo a bênção do Senhor sobre essa aula e sobre a vida acadêmica dos meus alunos, Pai, que eles possam evoluir cada vez mais, que eles possam crescer academicamente cada vez mais, mas também não apenas academicamente, Pai, mas que eles possam também ter a oportunidade, Pai, de conhecer o Senhor de uma forma mais plena, Deus. Oramos isso em nome de Jesus. Abençoe, então, esses alunos e todos os seus familiares. É essa a minha oração. Em nome de Jesus, te agradecemos, Pai. Amém. Então, vamos lá, meus queridos alunos, começar nossa aula, então. Vamos continuar, então, com o conceito de movimento circular, tá? Alguma pergunta, algum questionamento antes de começar a aula? Alguma dúvida que vocês queiram tirar antes? Se não, vou no embalo e aí é difícil me segurar, né? Então, alguma coisa que vocês queiram perguntar? Boa tarde, Milena. Alguma coisa que vocês queiram perguntar antes de iniciar? Tudo certo? Vocês me ouvem, né, quando eu pergunto para vocês alguma coisa, né? Dá uma sensação assim que eu tô falando sozinho. Tô ouvindo alguém com o microfone aberto aí, acho que é o Caio. Tá comendo alguma coisa aí, Caio? Tô ouvindo um barulho de papel de bala abrindo. Tudo certo, pessoal? Então, bora lá. Vamos para nosso conteúdo aí. Estão fazendo um complô mesmo de ninguém falar nada comigo mesmo? É isso mesmo? Tô brincando, tá? Bom, vamos lá então. Vou compartilhar aqui com vocês a tela. E aí vamos continuar então com os nossos conteúdos. Ontem eu fui na escola gravar umas aulas lá, mas não deu muito certo, por isso que eu não postei. A gravação até ficou boa, mas o som não ficou muito legal. Então por isso que eu não postei nenhuma aula, mas né, fiz questão de ir lá gravar no colégio, justamente para vocês verem um pouquinho a sala, se bem que eu gravei no laboratório de química. Mas praticamente lá no nosso ambiente, né? Tava cheio de professor gravando lá. Cada sala era um professor diferente gravando. Então tem que pegar senha para gravar lá na escola. Aí na terça-feira que vem eu vou tentar de novo fazer mais umas gravações, ver se eu acerto os erros que a gente cometeu lá, né? Para disponibilizar para vocês algumas aulas gravadas diretamente lá, para vocês matarem a saudade que eu particularmente estou, né? Eu olhei a sala de aula vazia lá, as cadeiras tudo vazias, cadeiras para fora, algumas obras sendo feitas, né? Tendo algumas melhorias, mas sem aluno é meio estranho entrar na escola sem aluno. Vocês fazem falta. Bom, então, aula passada, né, nós começamos a ver sobre o movimento circular uniforme. Vamos continuar com esse assunto. Então, algumas coisas que nós já falamos na aula passada aí. Então, o movimento circular, MCU, né, rapidinho só para lembrar, acontece quando a sua trajetória é uma circunferência e o módulo da sua velocidade permanece constante no decorrer do tempo. Em nosso cotidiano, é comum observarmos o movimento realizado por ventiladores, rodas de carro e também por liquidificadores, né, cuja velocidade é sempre a mesma. Todos esses são exemplos de aparelhos que utilizam MCU, conforme nós vimos na segunda-feira aí. Também havia falado sobre essa imagem, né, que é a velocidade linear, referente à velocidade que você sairia, por exemplo, o exemplo que eu havia dado, né, fazendo uma curva com o carro. Então, você está fazendo a curva, se você não vence a curva, o carro sai pela tangente, que é justamente essa velocidade que está em azul aí, né? Seria a velocidade tangencial. Então, é realmente a velocidade, né? Caso o carro não conseguisse vencer a curva, ele sairia numa linha reta. Lembrando que a tangente é o ponto que uma reta
encosta na curva, um único ponto, tá? Que uma reta encoste na curva, essa reta é chamada de linha tangente, tá? Ela encostando em apenas um ponto só. E ela sempre é perpendicular, ou seja, 90 graus com a aceleração centrípeta, né? Que conforme você está vendo aqui, né? Ó. Então aqui forma-se o ângulo de 90 graus, onde eu vou marcar aqui para você. Ó. Então aqui esse ângulo, ó, entre a abertura da aceleração centrípeta com a velocidade tangencial é 90 graus. Tá? Então esse ângulo que eu estou mostrando para vocês é justamente esse. Beleza? Então esse V2 aqui, ó, seria referente à velocidade linear tangente. Tá? Então velocidade linear tangente. E esse ACP, no caso aqui, seria a aceleração centrípeta, né, que sempre aponta para o centro aqui, ó, da sua circunferência. Beleza? Então foi isso que nós vimos aí nas aulas, na aula passada, né, que a gente começou na aula passada. Aqui mostra algumas partes que você precisa saber, né, no movimento circular. Então você tem a velocidade tangencial, que é essa que está em vermelho, né, ó. Então aqui seria a velocidade tangencial, igual eu já comentei, mas também tem a velocidade que é o objeto conseguindo fazer a curva, que aí é a velocidade, que é esse W meio esquisito aqui, né, que na verdade é uma letra grega, que é a velocidade com que ele andaria sobre o círculo, né? Eu faria esse movimento aqui, ó, que está em vermelho para você aí, ó, que eu estou colocando em vermelho. Então essa seria a velocidade angular, tá? Ou seja, seria referente à abertura do ângulo que você tem aqui, certo? Então é de acordo com o ângulo que você anda. Então essa aqui seria a velocidade angular, né? Que é justamente a abertura do ângulo ao qual foi andado sobre a curva. E aí, como eu disse, né, tem outros segmentos que depende também do raio de curvatura. Então essa linha que é do centro até a circunferência nada mais é do que o raio, tá bom? E o quanto você anda, né, a distância que você anda sobre a curva, né, essa, por exemplo, essa distância que eu estou mostrando agora para vocês, ó, então essa distância que seria a distância andada sobre a curva, né, deslocada sobre a curva, eu chamo isso de ΔS, beleza? Então esses são os pontos, né, os valores que você precisaria interpretar num gráfico de movimento circular uniforme. E aí entrou também o primeiro conceito da aula passada, tá? Só estou fazendo uma breve lembrança do que nós já vimos, tá? Para a gente poder avançar hoje. Então, radiano, o que é o radiano? É uma forma de abertura, é um ângulo, é um tipo de ângulo. Então, a gente costuma falar em ângulo em graus, né? 10 graus, 20 graus, 30 graus, mas também é usado o termo radiano. Então, o que é o radiano? Então, você tem a circunferência aqui, né? E aí você tem um raio. Então, a abertura, né, correspondente ao raio, então aqui, por exemplo, vamos imaginar que o raio seja 10 centímetros. Então, 10 centímetros, ou 10 metros, tá? Qualquer valor. Então, aqui o raio seja 10 centímetros. Então, se eu andar 10 centímetros na curva, eu vou ter um certo ângulo de abertura aqui, ó, certo? Então, eu teria um certo ângulo de abertura. Então, perceba aqui, ó, que caso você ande os 10 centímetros, né? Por quê? Porque o raio é 10 centímetros. Se essa distância percorrida, que seria o ΔS, né, que eu acabei de mostrar para vocês no slide anterior, aqui seria o ΔS. Se o ΔS for igual ao valor do raio, você chama esse deslocamento, esse ângulo de abertura de radiano, tá bom? Então, um radiano corresponde ao valor deslocado, que seria o mesmo em relação ao seu raio de abertura. Ou seja, nesse caso, desse exemplo que eu estou citando, aqui também eu estaria andando 10 centímetros. E como que eu faço para calcular esse deslocamento em uma circunferência? Lembra? Então, o comprimento de uma circunferência, que também foi visto na aula passada, esse comprimento aqui, ó, todo o deslocamento, né, da circunferência inteira, que seria referente a uma volta completa. Então, se eu pegasse isso aqui, essa circunferência, cortasse, né, cortasse bem aqui, ó, e esticasse, isso, como é que eu faço para calcular esse comprimento? Existe uma fórmula. Então, o comprimento andado sobre essa circunferência, sobre a curva, né, é igual
a 2 vezes o π. Então, esse π aqui é o 3,14 vezes o valor do raio. Tá? Então, esse valor, essa fórmula, né, que eu usaria para conseguir calcular o comprimento. Tá? Então, se o 2 vezes π vezes o raio for exatamente igual ao raio, né, equivale a 1 radiano de abertura. Tá? E esse 1 radiano pode ser um valor qualquer de ângulo, 10 graus, 20 graus, assim por diante. Beleza? Então foi isso que nós vimos na aula passada, só lembrando novamente esses conceitos. Aí também vimos algumas fórmulas. Então eu acabei de mostrar para vocês que 1 radiano é igual ao valor do raio, de um raio. Então, se eu tivesse uma distância qualquer andada aqui, ó, deixa eu mudar de um pouquinho de cor para não ficar tudo vermelho, pegar em azul. Ó, então, se a distância percorrida for exatamente igual ao tamanho do raio, você tem 1 radiano. Tá? Que é o que estou mostrando aqui. Ó. 1 radiano é igual ao raio, né? Desde que seja o mesmo valor. Agora, e se eu andar uma distância qualquer? Não for necessariamente o raio. For uma distância maior ou uma distância menor. Aí você vai ter um novo ângulo de abertura aqui, ó, que é chamado de ρ, que é essa letrinha grega aqui. Ó. Então, nesse ρ, que é uma distância qualquer, não necessariamente igual ao raio, você tem um deslocamento qualquer aqui, ó, que esse deslocamento é chamado de S, tá? Que aí foi colocado aqui. Ó. O deslocamento é referente a uma abertura angular qualquer. Então, se você pegar esses dois e multiplicar cruzado, fazer uma regrinha de 3, você chega na primeira formulazinha do seu movimento circular, que seria esta aqui. Ó. Então, 1 radiano vezes S, multiplicado por 1, né? Ó. Então, 1 radiano vezes S, e uma quantidade qualquer de ângulo em radiano vezes o R. Veja aqui, ó, vezes o R. E então, esse 1 aqui não precisa levar em consideração, né? Que multiplicar por 1 não significa nada. Então, você chega na primeira formulazinha aqui, ó, do movimento circular, que diz que a distância percorrida sobre a circunferência, que é o S, tem que ser igual ao ângulo de abertura, né, que é esse ρ que está aqui, ó, ao ângulo de abertura, vezes o valor do raio, né, da sua circunferência, que é a distância daqui até aqui. Ó. Isso aqui seria o teu raio. Tá? Então, uma distância qualquer percorrida sobre a curva é igual ao ângulo de abertura em radianos vezes o valor do raio. Tá bom? Aí tem um exemplo aqui. Ó. Numa circunferência de 10 centímetros de raio, então vamos pegar aqui, ó, 10 centímetros de raio, esse é o R, né? Ó. Então eu sei que o R é igual a 10 centímetros. Então, 10 centímetros. De 3 radianos. Então, 3 radianos. Tá? Isso aqui é o ângulo de abertura, é o ρ. Representa um percurso de 30 centímetros. Vamos ver isso. Ó. Vamos ver. Ó. Então, o percurso aqui é 30 centímetros, que é o meu S. É igual ao ângulo em radianos. No caso, ele falou que é 3. Então, aqui, ó, você colocaria o 3. Então, para essa igualdade ser verdadeira, o teu raio teria que ser 10. Tá? Então, aqui você consegue visualizar cada coisa, tá? Então, esse 3 radianos seria essa letra grega, né? Ó, que é o ρ, que é o ângulo. E esse percurso de 30 centímetros, então, percurso de 30 centímetros, seria o teu S da fórmula. Beleza? Só para você entender essa formulazinha aí. Tranquilo? Qualquer coisa, eu vou abrindo de vez em quando aqui, ó, e aí você pode perguntar ali no chat, caso não tenha microfone, ou então, né, perguntar também pelo microfone diretamente, que seria melhor, tá? Que eu não preciso ficar voltando aí toda hora. Tranquilo? Beleza? Então, vamos lá. Qualquer dúvida, tá, pessoal? Pode, a qualquer momento, parar a aula, tá? Que eu respondo para vocês sem problema nenhum. Só deixa eu voltar aqui, ó, que eu acabei saindo aqui do compartilhamento para perguntar se estava tudo certo. Então, bora lá, vamos continuar então. Deixa eu manter aqui.
E voltar no nosso slide. Beleza? Continuando agora. Relações de graus com radiano, né? Que nós também vimos a aula anterior, né? Só que foi meio rapidinho ali, né? Que estava no finalzinho da aula. Então, graus, 10 graus, 20 graus, 30 graus, né? Com radiano. Então, para uma volta completa, qual que é a relação? Vamos pensar em uma volta completa. Então, uma volta completa, você teria qual o ângulo de abertura? Se a tua circunferência faz isso, ó. Se ela faz isso. Então, quantos graus que eu andei? Eu andei 360, né? Ó. Então, o ângulo de abertura aqui, ó, eu comecei aqui, por exemplo, aí dei a volta completa e voltei no mesmo ponto, que seria o meu ρ, né? Então, aqui você tem que o ângulo é igual a 360 graus. Né? Você foi e voltou para o mesmo ponto. Então, uma volta completa corresponde a 360 graus. Beleza? Que seria o comprimento total aqui da sua curva, né? Andada. E aí temos a seguinte relaçãozinha. O S, nesse caso, é igual a 2π vezes o R. Cuidado para não confundir esses πs, tá? Tem hora que o π é 3,14 e tem hora que o π vale 180. Já você vai ver isso daí, tá? Então, ó, qual seria a quantidade em radiano? Bom, é bem simples. Ó. O π, somente o π, conforme nós vimos na aula passada, o S, vale a abertura do ângulo vezes o R. Então, o que foi feito aqui? Ó? Simplesmente uma substituição. Peguei isso aqui e coloquei no lugar, ó, do S, ó, que está aqui. Ó. Certo? Então, ficaria como? Vamos colocar aqui embaixo para você visualizar bem. Ó. Então, vai ficar o ângulo qualquer de abertura em radiano vezes o raio tem que ser igual a 2π vezes o raio. Simplesmente uma substituição aí de fórmulas, tá? Vamos botar o raio maiúsculo aqui, tá? Para ficar mais fácil. Então, o raio. Agora, tem raio de um lado e raio do outro. O que eu posso fazer? Cortar e cortar. Então, eu sei que o ângulo qualquer de abertura em radianos deve ser igual a 2π, certo? Igual a 2π. Como eu falei para vocês, uma volta completa, o teu ângulo é equivalente a 360, tá? Então, você pode simplesmente fazer uma substituição aqui, ó. Então, para uma volta completa, né, 2π radiano, 2π radiano, uma volta completa, que corresponde uma volta aos 360. Então, vamos substituir aqui, ó. Então, ficaria 360 graus, tem que ser igual ao 2π. Quando você usar o π, significa que você está usando em radiano, tá? Então, isso aqui é o radiano. Então, somente o π, eu vou passar o 2 dividindo. Então, vai ficar ó, 360 dividido por 2. Que aí seria equivalente ao π radiano, somente ao π. Então, π radiano. Então, quanto que vale o valor do π? 360 dividido por 2 é 180. Então, daí, ó, eu chego que o π equivale a 180 pensando em abertura angular, tá bom? Então, cuidado, o π tem duas coisas. Se eu pensar em comprimento, que foi a primeira formulazinha que eu mostrei, C igual a 2πr, então vamos colocar aqui para você não confundir, ó. Então, se colocar assim, ó, C igual a 2 vezes π vezes R, esse π que está aqui, ó, você vai usar o 3,14. Tá? 3,14. O que eu estou calculando aqui? O C. O que é esse C? É de comprimento, tá? Então, aqui é o comprimento. É a distância, né? É o quanto que você anda sobre a curva. Então, esse C é de comprimento. Então, quando for a distância total percorrida, você vai usar o π como 3,14. Agora, quando você usar em abertura angular, em ângulo, esse π equivale a radiano e seria igual a 180 graus. Tá? Então, cuidado com essas duas relações, tá? Então, esse π será quando você estiver medindo graus. Beleza? Então, para você não confundir nessas duas relações. Embora o π seja a mesma letra, né? Ele pode ter duas definições. Comprimento, usa o 3,14. Pensando em graus, quantos graus que foram andados, você utiliza
o 180 no caso do π. Beleza? Entenderam bem a diferença dos dois, né? Então vamos lá, vamos à frente. Então vamos fazer algumas conversões aí, ó. Por exemplo, como o radiano é grau, né, é um ângulo de abertura, eu posso relacionar radiano com grau, tá? Só vou dar uma olhadinha aqui antes no nosso compartilhamento, que possivelmente tem alguma pergunta aí. Então o Caio falou, o Caio não entendeu. Não entendeu a parte, qual parte, Caio? A parte do π, o que significa o π, ou ser um grau? Se você puder escolher, escrever a tua pergunta aí eu consigo responder melhor para você. Isso do π. Então vamos lá, vamos representar. Eu vou abrir o Paint aqui, ó, e aí vamos explicar novamente essa diferença entre os dois. Eu estou compartilhando aqui então com vocês o Paint. Aí eu vou explicar a diferença aqui, ó. Bom, então vamos ver a diferença do π, tá? Então você tem assim, ó. Você tem a circunferência, tá? E aí tem duas coisas que podem ser perguntadas para vocês na circunferência. Se eu pegar um objeto aqui, ó, exatamente sobre a circunferência, e esse objeto, andar sobre a circunferência até aqui, ó, até aqui. Eu posso fazer duas perguntas em relação a esse deslocamento. Eu posso perguntar qual que é a distância que ele andou sobre a curva, tá? Então, isso seria uma primeira pergunta. Qual é a distância percorrida? Então, a distância percorrida sobre a curva, tá? Sobre a curva, isso seria uma pergunta, certo? Deixa eu cancelar aqui. E uma outra pergunta, então vamos separar as perguntas, ó. Então, qual a distância percorrida sobre a curva? E uma outra pergunta seria essa, ó. Eu estou no centro, aí eu vou medir a abertura. Então, aqui, ó, você tem uma linha que corresponde à primeira abertura. Vamos fazer bonitinha essa linha, né? Então, aqui eu tenho uma linha, ó, que no primeiro ponto. E aí, eu faço uma outra linha, pensando sempre na parte central da circunferência, até o segundo ponto que eu parei. Então, eu poderia perguntar assim também, ó, quantos graus que eu andei nesses dois pontos? Ó, então, isso que está em azul seria referente ao grau, tá? Então, essa parte aqui, ó, que está em azul, eu podia perguntar o seguinte, ó, quantos graus, tá? Quantos graus ou radianos, tá? Porque graus e radianos é abertura. Foi percorrido ou foi aberto, tá? Foi aberto. Então isso aqui, ó, já seria uma outra pergunta. Então quando eu falo de distância percorrida sobre a curva, eu tenho que pensar no S, tá? No S. Qual que é a distância percorrida? Ou seja, a distância desse ponto até esse ponto. Para eu conseguir calcular esse S, na verdade, ó, eu uso aquela formazinha do comprimento, que é o valor do S, tá? Ó. Esse S seria justamente o comprimento. E para eu conseguir achar esse comprimento, eu uso a seguinte fórmula. 2 vezes o π vezes o valor do raio. Então, quando for perguntado distância, ou seja, o espaço percorrido, né? Esse π, que é o comprimento, tá? Então, distância percorrida significa comprimento, tá? Então, isso aqui, ó, é igual a comprimento. Então, esse π equivale a 3,14. Então, eu vou usar nessa fórmula 3,14 para arredondar. Beleza? Agora aqui, eu estou perguntando em relação a graus. Então, qual que é a formazinha ali? Ó? Então, você percebeu? Ó, vou voltar aqui no slide para você ver a forma. Deixa eu voltar aqui. Ó. Então, você percebeu ó, que eu usei essa formazinha aqui. Ó. Comprimento em radiano é igual a 2 vezes o π, certo? E esse ângulo aqui é justamente o ângulo de abertura, tá? Então, vamos voltar aqui no nosso Paint. Então, você tem que esse ângulo em azul aqui, ó, seria justamente, vou colocar uma cor mais forte, o ângulo de abertura, tá? Então, isso aqui, ó, é o ângulo de abertura, que é essa letra grega que eu estou usando aí, tá?
Então você tem a relação da formulazinha aí, né? Conforme você acabou de ver no seu slide. Então, comprimento é igual a 2 vezes o π, tá? Então vamos colocar aqui, ó. Então, o comprimento, certo? O ângulo, aliás, de abertura, tal. Então, o ângulo de abertura é igual, em radiano, a 2 πs. Então, quando você falar de abertura angular, né? Quando você falar de ângulo de abertura, esse teu π, ele não vale 3,14. Ele tem outro valor. Ele teria o valor de 180 graus, tá? Que equivale a 180 graus. Que foi isso que a gente viu ali no slide. Beleza? Então, se eu falar de comprimento, o π é 3,14. Se eu falar em abertura angular, eu vou falar que é 180 graus. Então, quando eu falo em 180, eu estou falando em graus. A abertura do ângulo é em graus. Quando eu estou falando com a terminologia π, eu estou falando a abertura do ângulo em radianos. Tá? É como se fosse uma transformação de unidade. Tá? Então, aqui, em relação a radianos. Mas ambos têm a ver com o ângulo de abertura. Beleza? Conseguiu entender bem a diferença entre os dois? Deixa eu colocar aqui novamente para você me responder aí. Kailane, você pode fechar a câmera, por favor, Kailane? Vocês não podem mostrar o rostinho de vocês, tá? Que essa aula aí vai para a internet. Então, fecha aí, por gentileza, a câmera. Beleza, Caio? Isso aí. Então, isso daí mesmo que... bom, espero que tenha entendido. Outra pergunta? Algum de outra pessoa, outro aluno tem alguma outra pergunta? Antes de eu ir para frente? Tudo certo? Beleza. Então, ninguém mais está perguntando, então, bora para frente aí. Se quiser perguntar, não tem problema, tá? Então, vamos lá compartilhar de novo nosso slide. Bom, então, vamos lá, vamos aumentar aqui. Então, eu estava vendo ia explicar agora a parte de conversão de graus para radianos, porque ambos são abertura, né? Então, aqui tem 3 exemplos. 3 exemplozinhos. Ó. Então, primeiro exemplo, 30 graus, eu quero transformar para radianos. Né? Então, como é que eu faço a transformação? É uma regrinha de 3. Ó. Vai ser π radianos igual a 180, igual eu acabei de constar para vocês. Não sei quantos radiano, então ângulo qualquer de radiano, para 30 graus. Então é simplesmente usar essa regrinha de 3, tá bom? Então você vai multiplicar 180 por essa quantidade de radianos, que é como se fosse um x aqui e tal. Você até podia colocar um x aqui, ó. X radianos é 30 graus. Tá? É só letra isso, não faz diferença. E π radianos vezes 30 graus. Tá? Então, ó, 30 vezes π é igual a 180 vezes o x. Ou aqui, né, ó, vezes o x. Ó, que aí seria justamente a abertura angular em radiano. E aí, nesse caso, eu vou usar quanto aqui para os 180? Vamos fazer a continha ali, né? Ó. Então, vou pegar a calculadora aqui, ó, só para você visualizar. Ó. Então, pega ali o 30. Deixa eu pegar a calculadora aqui, para você seguir certinho. Para não confundir tudo que a gente está falando. Então, ó, 30. Estou fazendo a continha para vocês. Então, ó, 30 vezes o 3,14. Então, nesse caso, na fórmula, tá, pessoal? Esse π corresponde a uma abertura angular de 180. Mas agora eu estou transformando radianos em ângulo. Então, nesse caso, esse π você vai usar 3,14. Eu sei que é meio confuso, que hora é 180, hora é 3,14, tá? Mas quando eu transformar ângulo em radiano, aí esse π que você vai usar é o 3,14. Então, vai ficar 30 vezes 3,14, né, que dá aqui 94,2, dividido por 180, que dá o 0,52 aproximadamente aqui. Tá? Então, nesse caso, eu usei aqui o valor do π é igual a 3,14. Tá? Isso se você não quiser deixar o π aqui. Caso você queira deixar o π, não tem problema. Né? Você simplesmente divide os números. 30 por 180. Então, isso aqui também podia estar escrito assim, ó, deixando o π. Tá? Caso você tenha dúvida, deixa o π quieto ali. Então, você vai pegar o 30 dividido por 180, ou 3 dividido por 18. Então, daria quanto ali? Vamos fazer a continha.
3 dividido por 18 daria 0,16, 0,17 aproximadamente. Então ficaria 0,17 pi radianos. Tá? Então pi radianos, que também seria uma forma diferente de você escrever. Beleza? Um outro exemplo. Ó. Aqui já está em função de pi. Ó. Olha aqui, ó, já está em função de pi. Então vamos ver. Ó. Converter 2π sobre 3 radianos agora para graus. Então, nesse caso, ó, dá para você fazer o seguinte, ó, de forma direta, inclusive. Ó, 2 πs. Então, vamos fazer a regrinha de 3. Ó. Π radiano para 180, 2π sobre 3 radianos, um ângulo qualquer, né? Um ângulo em graus. Então, vai multiplicar cruzado. 180 vezes 2π sobre 3, e π radiano é igual ao alfa, certo? Então, aqui vai ficar ó, 180 vezes 2π sobre 3. Ó. Então, 180 vezes 2π sobre 3. E aí, o que está com alfa aqui vai passar dividindo. Aparece o π aqui embaixo. Então, ó, o π corta com π. Então, vai ficar 180 vezes 2 dividido por 3. Ou seja, 120. Tá? Caso apareça esse π, ó, como é fácil fazer. Ó. Faz assim, ó. No lugar do π, coloque 180. 2 vezes 180 sobre 3. Diretão. 2 vezes 180 sobre 3. Então, se estiver perguntando de radiano para graus e o radiano estiver escrito na forma de π, simplesmente mude o π ó, para 180. Você vai perceber que vai dar exatamente o mesmo resultado. Né? Ó. 2 vezes... 180 vezes 2 dividido por 3 professor, dá o 120. Oi? mas dali aí no 3, que tem um pi do lado do 3, lá em cima no 3 eu também não teria que colocar 180? Tá falando desse segundo exemplo aqui? Isso. Vamos resolver ele no Paint. Vou abrir ele de novo ali. Ó. Então, vamos pegar 2π sobre 3 radiano para graus. Vamos fazer ele em outra tela para não confundir vocês. Vamos apagar essa aqui, ó, e vamos fazer de um outro jeito. Então, é 2π sobre 3 radianos. Então, 2π sobre 3 radianos. Eu quero transformar isso aqui para graus. Então, para graus, é o que estava perguntando ali. Então, o que você vai fazer? Tem duas formas de fazer isso. A forma direta. Tá aparecendo a outra tela. A do Paint não tá aparecendo. Peraí, então, deixa eu compartilhar de novo. Apareceu agora? Sim. Então vamos fazer pelas duas formas. A forma direta, então a forma direta que na minha opinião é mais fácil, tá? Então se tiver pedindo ângulo em radiano e aparecer esse bendito π aqui, ó, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente trocá-lo por 180, tá? Então de radiano para graus e aparecer esse π, eu simplesmente posso trocar direto por 180. Então, acho que eu tirei o compartilhamento. Vou voltar ali. Apertei o botão errado. Então, de forma direta, vai ficar 2... Travou meu pente aqui. Então, vai ficar 2 vezes 180 dividido por 3. E aí, você vai fazer a continha ali, né? 2 vezes 180 vai dar 360, aqui em cima. 360 dividido por 3, que vai ser igual a 120 graus. Então, essa aqui é a forma direta. Tá? No lugar do π, bota 180. Agora, e a fórmula por regra de 3? Então, vamos montar por regra de 3. Então, regra de 3. Então, ficaria o quê? Então, eu sei que o π... Então, vamos fazer duas coluninhas. Ó. Radiano. Colocar radiano na esquerda. E vamos colocar graus na minha direita. Então, sempre vai ser isso aqui, tá? Ó. Radiano e graus. Então, de radiano, eu tenho o 2π sobre 3. Mas a primeira linha vai ser aquela parte fixa que eu sei. Então, eu sei que o π equivale a 180 graus. Né, que, conforme eu havia mostrado ali nos slides anteriores. Ó, 180 graus. Mas eu não quero π. Eu quero
2π sobre 3. Então, em 2π sobre 3, quantos graus que eu teria? Vou botar um x aqui, ó. Quantos graus que eu teria? Então, eu vou simplesmente multiplicar cruzado. 180 vezes 2π sobre 3. Vamos escrever aqui embaixo. Então, vai ficar 2π sobre 3 vezes os 180. Vezes 180. Que tem que ser igual, agora a outra diagonal. O π vezes o x. Então, vamos colocar aqui, ó. xπ ou πx, tanto faz. Tá, então, xπs. Então, perceba o seguinte, ó, que esses πs vai aparecer dos dois lados. Então, eu vou cortar o π aqui com o π aqui, ó. Então, perceba que vai ficar exatamente a mesma coisa. 180 vezes 2, 360, dividido por 3 é igual ao x, que é o ângulo de abertura, né? Então, daqui eu vou tirar aqui, vai ficar ó, 360 na parte superior, dividido por 2, que está na parte inferior, dividido por 2, que tem que ser igual ao valor do x, que é justamente o ângulo de abertura em graus. Então, eu sei que, daqui da continha, o x vai ser equivalente a 120 graus também. Tá? Então, tem que dar o mesmo resultado. Beleza? Conseguiu entender bem a diferença? Na verdade, é igual, né? Só que um eu fiz por regra de 3, outro eu fiz de forma direta. Conseguiu tirar a tua dúvida? Sim. Beleza. Então, vamos continuar lá. Agora, vamos começar a converter aqui, por exemplo, ó, graus, radiano. Só me confirme, eles estão vendo a tela do PowerPoint, né? Alguém fale um sim ou não aí. Sim. Beleza. Então, agora eu vou transformar radiano, mas sem aparecer o π, ó. Sem o π. Só o número mesmo. Então, 1,33 radiano para graus. Tá? Os 3 exemplos aqui, né? Graus para radiano. Aqui eu coloquei radianos com π para graus. Agora, radianos sem π para graus. Então, você vê que é a mesma coisa, né? Você vai colocar de um lado radiano, ó, radiano, e do outro, para montar a regrinha de 3, os meus graus. Monta o meu grau. Então, a primeira linha não vai mudar. Π radianos, 180 graus. 1,33 radianos, não sei quantos graus. Tá? E aí você simplesmente multiplica cruzado. Então, vai ficar 180 vezes 1,33, que está na parte de cima, dividido por π. Tá? Então, esse π, eu usei quanto? 180 ou usei o 3,14? O que vocês acham? É meio fácil de responder essa. 180? Ó, se eu tivesse usado 180 aqui, ó, vamos colocar o que você falou. Se eu tivesse usado 180 aqui, aparece um 180 aqui em cima também. Então, eu podia ter cortado. 180 corta com 180, ficaria 1,33 a resposta. E não é isso que está aparecendo, né? Está aparecendo 76,2. Ou seja, aqui embaixo, esse π, eu não usei o 180. Eu usei qual valor? O 3,14. Agora vamos fazer a continha. 180 vezes 1,33. Vamos fazer a continha para provar que a gente está fazendo certinho. Então, 180 vezes 1,33 vai dar 239,4. Dividido por 3,14, 76,24 aproximadamente, que é esse valor aqui. Ó. Beleza? Então, vamos fazer um resuminho desse slide aqui. Ó. Vamos fazer um resuminho aqui. Ó. Então, se eu tiver graus para radiano, eu uso o π como? Como, ó, 3,14. Tá vendo? Então, se eu tiver ó, graus para radiano. Então, graus para radiano. Então, o meu π, que eu vou usar nesse primeiro caso, eu uso 3,14. Certo? 3,14. Essa bolinha significa graus, tá? O segundo caso, eu usei o radiano com π para graus. Então, eu usei o π equivalente a quanto? Então, agora eu peguei assim, ó. O radiano
radiano, que foi a pergunta, né? Dada, eu quero transformar isso em graus. O primeiro era graus para radiano, né? Ó, sem o π. Então, radiano para graus. Radiano para graus. Então, se eu tiver essa situação, né? Desde que o meu radiano apareça o valor do π, então esse π será igual a 180. Beleza? Usei o valor de 180. E o terceiro e último exemplo que eu coloquei aqui. Radianos sem o π. Tá? Então, radianos sem o π. E eu pedi para transformar isso em graus. Então, quando você for fazer a transformação, esse teu π, ele vai ser usado qual valor? O 3,14. Tá? Então, aqui eu uso o π igual a 3,14. Beleza? Então, esses são os 3 exemplos aí que pode acontecer de vocês transformarem as unidades. Beleza, pessoal? Ficou claro para vocês? Quando vai usar o 180? Quando vai usar o 3,14? Tranquilo? Beleza. Então, qualquer dúvida podem perguntar aí. Próximo slide vai começar sobre as fórmulas. Deixa eu ver que horas são, né? Que 2 horas, 2h44. Acabou, infelizmente. Não deu tempo de eu chegar onde eu queria, mas não tem problema. O que importa é vocês entenderem. Só gravem para mim aonde que eu parei, para essa aula que vem poder começar exatamente daí, tá? Para a gente poder avançar o nosso conteúdo. Esse é o nosso último assunto do segundo bimestre, tá? Então a gente vai parar nesse slide aí, ó, período e frequência. Milena falou, volte um slide, não é dividido por 3. Acho que eu já respondi essas perguntas para vocês, pessoal. Rafael, já consegui responder? Beleza. E a Milena, já voltei o slide que você queria? Você já viu o que você queria, Milena? Ou quer que eu volte algum slide? O último. Então vamos voltar ali, ó. Deixa eu compartilhar de novo. Seria... Opa, cadê? Como é que não está passando aqui? Deu uma travada no meu slide. Ih, travou meu PowerPoint aqui. Espera aí que eu já dou um jeito nisso. Deixa eu voltar manual, daí eu consigo mostrar para você. Agora vai dar certo. Esse daí, Milena, que você queria? Então, o que você queria perguntar ou só anotar alguma coisa mesmo? Ah, você está anotando um resuminho que a gente fez aí, né? Beleza? Anotou? Beleza, então é isso aí, pessoal. Então a próxima aula a gente vai continuar com isso, tá? Na segunda-feira. Terça-feira eu vou tentar novamente na escola, tentar gravar mais algumas aulas na sala de aula. Tentar melhorar o som, que não ficou muito bom, né? Mas eu até tenho a gravação aqui, mas talvez eu possa para vocês, só para matarem a saudade. Mas, enfim, né, o som não gostei muito ali do resultado. Vamos tentar melhorar essa situação, o Rafael vai me ajudar e vamos tentar melhorar ali a qualidade da nossa gravação. Então, pessoal, obrigado pela aula, né? Foi muito boa a participação, é legal vocês perguntando, né, questionando. Estamos aí para realmente ajudá-los a aumentar, né, o seu conhecimento acadêmico. Esse é o meu desejo como professor, e o meu segundo desejo como professor é vê-los um dia todos sujos de lama, com o nome de vocês aprovados em uma universidade, por exemplo, como a Federal do Paraná, né? Esse é o meu maior desejo, pensando na parte acadêmica de vocês. Tá bom, pessoal? Então, pode contar comigo para qualquer coisa que vocês precisem. Tá? Eu sou professor de Química também sou professor sei um pouquinho de matemática, estou fazendo um curso de matemática. Então, se alguém precisar de alguma ajuda, independente do que seja, quiser conversar outra coisa, né? Quiser uma oração, quiser desabafar em alguma situação, podem contar comigo a qualquer momento, que além de professor, eu também quero ser amigo de vocês. Então, Deus abençoe a cada um e tamo junto. Até mais. Até mais, professor. Valeu. Valeu, gurizada. Até mais.